Bem, vamos continuar agora o capítulo sobre potência e circuitos trifásicos. Tá? Agora a gente vai ver como é que vai ficar a questão das leituras quando a gente instala watímetro em algum circuito trifásico. Então, o watímetro a gente já sabe que ele é um instrumento, né, que mede a potência elétrica em watts num determinado circuito elétrico. Tá? Então aqui a gente tem na tela aí a visualização do watímetro monofásico, certo? Então a gente vê que ele tem 4 terminais. Ele tem 2 terminais de corrente aqui em preto e 2 terminais de tensão em vermelho. Tá? Esse daqui é do tipo analógico, né? Daquele que tem um ponteiro que se desloca para indicar o valor. Certo? A gente sabe muito bem que já existem instrumentos digitais, né, tudo mais ali, mas só que ele tem o mesmo princípio de funcionamento. Vai precisar tanto da corrente quanto da tensão para poder te dar a potência em watts. Porque a gente sabe que a potência elétrica, né, é o produto da tensão pela corrente. Então, seja um instrumento analógico mais antigo, seja um instrumento digital mais moderno, sempre vai ser necessário tanto a tensão quanto a corrente para poder medir a potência elétrica. Então aqui a gente tem como é que seria o watímetro por dentro aqui, né? Então a gente aplica uma tensão, certo? Numa carga que a gente quer medir a potência elétrica. Obviamente que a gente vai ter a tensão e vai ter a corrente que está indo em direção a essa carga. Só que é o seguinte, vamos considerar que é o watímetro analógico ainda, que é mais fácil de entender. Ele tem uma bobina de corrente, ou seja, onde a corrente de carga vai passar por ele, e tem a bobina de potencial, certo? Essa BP aqui. Por quê? Na bobina de potencial está aplicada a diferença de potencial da tensão que está alimentado a carga. Sendo assim, a gente vê que essa bobina de corrente ela teria que ter uma baixa impedância para não poder influenciar no valor da corrente de carga. Certo? Já a bobina de potencial ela tem uma impedância bem alta, né, que é para vir a corrente mínima aqui que seja necessária apenas para magnetizar a bobina. Nessa situação, criaria um campo magnético aqui entre essas duas bobinas que, por sua vez, vai deslocar esse ponteiro na escala gráfica aqui. Certo? Então é graças ao campo magnético das duas bobinas que esse ponteiro vai se deslocar. Pois bem, e se fosse um watímetro digital, como é que seria? Com certeza, aqui no lugar da bobina de corrente teria um circuito para medir essa corrente, e aqui no lugar da bobina de potencial teria um circuito para medir a tensão. Certo? Então, basicamente, é como se o watímetro fosse um voltímetro, um amperímetro embutido num equipamento só. Então, o que o watímetro vai ler então? Então a gente sabe que a potência ativa seria o quê? O produto do módulo da tensão pelo módulo da corrente, vezes o cosseno do ângulo de defasagem, né, entre as duas, entre a tensão e a corrente. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer que a leitura do watímetro vai ser a parte real do produto da tensão pelo conjugado da corrente. Tá? Então, obviamente que essas duas expressões estão dizendo a mesma coisa. Tá? Então, por isso que a gente vai precisar sempre da leitura, né, da informação da tensão quanto da corrente. Então, nos próximos exercícios, nos exemplos que a gente vai ver, né, para circuitos trifásicos, a gente vai ver como é que é instalado esse watímetro monofásico em cada linha do nosso circuito. Obviamente que existem watímetros que já são trifásicos, já vem tudo pronto para receber as informações das tensões, todas as correntes de linha, tudo mais. Certo? Já existem equipamentos bem mais modernos que esse que a gente está falando, mas a essência desses equipamentos mais modernos é igual esses que a gente está vendo aqui. Certo? Mesmo os analisadores de energia mais modernos, eles têm como base a fundamentação desses watímetros que a gente está vendo aqui. Tá?
Então, obviamente que também existe o alicate amperímetro, né? Aquele que tem um alicate que você pode enlaçar o condutor sem ter que abrir o circuito igual esse equipamento, mas nesse capítulo aqui vamos ver como é que fica a instalação desse tipo de equipamento, que não é diferente desses mais modernos.